noite. Eu gostaria de estar postando os vídeos mais cedo, acho que fica mais fácil para vocês. Mas eu não estou conseguindo, é sempre depois que eu chego do trabalho, ou quando eu venho de algum outro lugar, ou quando eu faço alguma coisa, acabo deixando para a noite, que é mais tranquilo, é mais silêncio também. Principalmente que eu tenho um vizinho aqui que tem uns filhos que adoram brincar e faz um barulho danado. Mas vamos lá, a questão de hoje é uma questão de 2010. Ela faz um gancho com a questão que nós comentamos ontem, então vai ficar bem mais fácil depois que a gente comentou a questão de ontem e eu espero que você tenha visto, ok? Então vamos lá, é uma questão sobre o tema motivação e diz assim: a motivação humana é um tema que originou vários estudos e teorias e que atualmente tem motivado a criação de várias estratégias organizacionais. Assinale abaixo a alternativa correta, veja bem que ele destacou correta, em relação a algumas teorias sobre motivação. Então, ele me deu 5 opções, né? A, B, C, D e E. Nós vamos comentar essas opções para a gente conseguir, então, resolver essa questão, ok? Então, vamos lá comentar a opção A, letra A. Ele diz o seguinte: Douglas MacGregor apresentou duas visões distintas de seres humanos. Tá voltando um S ali. Uma negativa, que chamou de teoria Y, e outra positiva, que intitulou teoria X. Bom, a gente já viu antes. E aí ontem, né? E aí a gente viu que na teoria Y há uma visão ou concepção positiva do homem, né? ênfase nas pessoas. Na teoria X, a concepção é negativa, com ênfase no controle e a visão de que o homem não é motivado, ok? E eu lembro que eu coloquei para vocês também uma observação, dizendo que em alguns momentos o estilo de administração mais rígido e autocrático se faz necessário quando, por exemplo, existem tarefas ambíguas. Na observação que eu coloquei na questão de ontem, eu disse, na verdade, que um líder ele não é só... tem só essa visão negativa ou só positiva do homem. Na verdade, ele está num ponto entre esses dois extremos. E aqui ele me fala, nessa observação de hoje, de que em algum momento, né, por exemplo, em tarefas ambíguas, é mais interessante ter um estilo administrativo mais rígido e autocrático, onde é dito o que deve ser feito, do que aquele que delega mais para os seus funcionários, uma vez que uma tarefa ambígua, ela precisa realmente ser revista e ser direcionada, ok? E eu trouxe um quadrinho para vocês que também vai ajudar. Coloquei teoria X e Y de MacGregor. Então, na teoria X, o homem não é motivado, segundo essa teoria, e o homem não quer se desenvolver, por isso que ela é uma concepção negativa do homem, e a ênfase está no controle. Enquanto a teoria Y, o homem é motivado, ele quer se desenvolver. É uma concepção positiva do ser humano. E a ênfase está na pessoa. Bom, com essa explicação e a gente voltando lá, então, a opção, ele te apresentou duas visões distintas, MacGregor, de que seres humanos, eles têm... MacGregor apresentou duas visões distintas de seres humanos. Uma negativa que chamou de teoria X e outra positiva que intitulou teoria Y. Então, em função disso, a opção A está incorreta. E como a gente viu no enunciado que ele pediu a correta, então a A não é para marcar, ok? Então, vamos lá, a letra B. A letra B ela fala de outra teoria da motivação, que é a teoria motivação-higiene ou bifatorial de Herzberg. E diz que definir os fatores motivacionais são representados pelo salário, políticas internas e condições de trabalho. Para a gente, então, conseguir verificar se essa opção ela está correta ou incorreta, é importante que a gente faça um resgate um pouquinho nessa teoria. Bom, a teoria bifatorial também é uma teoria das necessidades humanas no trabalho. E aí ela tem esse nome de bifatorial porque ela considera fatores higiênicos e fatores motivacionais. Os fatores higiênicos ela chama de fatores do ambiente externo e os fatores motivacionais do trabalho em si.
Então, quando a gente fala de fatores higiênicos, de ambiente externo, a gente está falando do contexto do trabalho, ou seja, tudo aquilo que está à volta do trabalho em si. Então, são as condições de trabalho. Segundo essa teoria, as condições de trabalho, elas trazem insatisfação quando elas são ausentes, né, ou precárias, e ela traz a não insatisfação quando elas são atendidas. Então, veja bem, fatores higiênicos não motivam. O que acontece quando você tem boas condições de trabalho é que não há insatisfação. Já os fatores motivacionais, esses motivam. Eles estão diretamente relacionados ao conteúdo do cargo, diz respeito às tarefas e deveres relacionados ao cargo. E eles sim trazem motivação, e quando eles não estão presentes, eles não trazem satisfação ou motivação. E aí vamos entender então, em termos de exemplos, o que são as condições de trabalho nesses fatores higiênicos, fatores motivacionais. Bom, fatores higiênicos ou fatores externos diz respeito às condições de trabalho e conforto, políticas da organização e administração, ou seja, as políticas internas, relações com o supervisor e também com colegas, competência técnica desse supervisor, diz respeito ao salário, segurança no cargo, relação com outros funcionários, status, ou seja, todos esses fatores dizem respeito ao contexto do cargo, às condições de trabalho. E como a gente viu, eles não motivam, eles são os fatores higiênicos e a sua ausência ou precariedade traz insatisfação e quando eles estão presentes trazem a não insatisfação. E os fatores motivacionais ou internos diz respeito ao conteúdo do cargo, às tarefas e deveres desse cargo. Então, delegação de responsabilidade, liberdade de decidir como realizar o trabalho, oportunidade de promoção, ampliação e enriquecimento desse cargo, reconhecimento, realização pessoal. Então, esses fatores internos são aqueles que motivam. E aí o enunciado diz o seguinte: a teoria Motivação e Higiene de Frederick Herzberg definiu que os fatores motivacionais são representados pelo salário, políticas internas e condições de trabalho. Bom, salário, políticas internas e condições de trabalho dizem respeito ao ambiente externo, ou seja, dizem respeito aos fatores higiênicos e não motivacionais. Logo, a opção B está incorreta. Opção C. Opção C diz o seguinte: a teoria do reforço preconiza que o foco da motivação está nos processos internos do indivíduo, não se levando em consideração fatores ambientais. E o que a gente sabe é que a teoria do reforço, que é uma abordagem comportamentalista, argumenta que o reforço condiciona o comportamento. Então, ainda que ele entenda que há algum processo interno, os fatores ambientais são levados sim em consideração. Então, é a consequência que determina o comportamento. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, o reforço, ele representa o que? Um fator ambiental, um fator externo. Esse reforço não é interno do sujeito, mas externo. Então, ela considera, sim, os fatores ambientais. Logo, a alternativa C também está incorreta. A alternativa D. A teoria de necessidades de McClelland enfoca 3 necessidades: realização, poder e afiliação. Bom, quem é meu aluno já há algum tempo já matou essa questão, né? Aí eu vou colocar para vocês uma macete que eu dou para os meus alunos, né? A teoria das necessidades socialmente adquiridas de McClelland, ela enfoca 3 necessidades. E aí, para você lembrar quais são essas 3 necessidades, porque a gente tem outras teorias, como a de Aldefer, que também enfocam 3 necessidades, mas aí a gente está falando de McClelland. Aí é fácil, a gente sabe ali que existem 2 L's, né? Então ele forma um par. Que par é esse? Par, P de poder, A de afiliação, R de realização. Então, quando a gente fala da necessidade de poder, segundo a teoria das necessidades socialmente adquiridas por McClelland, a gente está falando dessa necessidade de influenciar pessoas e situações. E aí a gente pode entender que quando essa necessidade ela é mais forte, a pessoa sente-se motivada pelo desejo de influenciar, orientar e até mudar condutas das outras pessoas.
E a necessidade de afiliação? Refere-se às necessidades sociais do indivíduo, né? Sociais, relacionamento, pertencimento. Quando essa necessidade é mais desenvolvida, a pessoa centra sua atenção na manutenção dos seus relacionamentos interpessoais, às vezes até em detrimento dos seus próprios interesses. Então, estar próximo das pessoas e ser aceito por elas é mais importante, ou melhor, o que orienta a ação. Ok? Em relação à necessidade de realização, diz respeito à necessidade de superar desafios, atingir metas. E aí a gente pode dizer, quando essa necessidade ela é mais desenvolvida, ela é mais forte, a pessoa apresenta alta motivação para a autorrealização, busca de autonomia, assume desafios no trabalho e luta continuamente pelo sucesso pessoal. Ok? Visto isso, a gente vai então para a opção que é D, a teoria de necessidade de McLeish enfoca 3 necessidades: realização, poder e afiliação. A gente sabe então que a letra D está correta. Vamos então agora passar para a letra E. Victor Vroom mostra na teoria da expectativa que os empregados fazem comparações de insumos e resultados de seus trabalhos relativos aos dos outros colegas. Então, a letra E está dizendo que na teoria da expectativa, né, o que está com base nessa teoria são as comparações do resultado do indivíduo com o dos outros. Mas não, a teoria da expectativa parte do princípio de que, eu coloquei aqui para vocês, as pessoas escolhem os comportamentos que a levarão ao alcance das suas metas de resultados e atenderão então às suas necessidades, ok? Então, eu coloquei aqui nesse esqueminha para vocês. Então, pela teoria da expectativa, há uma expectativa, ou seja, há uma crença de que o maior esforço trará um bom desempenho. Ainda depois, a percepção de que o bom desempenho trará a recompensa. E aí ele coloca também como importante a valência, o valor ou a atração que essa recompensa tem para essa pessoa. Então, ela não está relacionada a comparações com trabalhos e resultados de outros colegas, mas ela tem como base a expectativa do indivíduo e a crença que ele tem de que o maior esforço traz o maior desempenho, e o maior desempenho vai trazer, então, a sua recompensa. Logo, a opção E está incorreta. E aí, a gente segue, então, para marcar aqui na nossa questão. A motivação humana é um tema que originou vários estudos e teorias e que atualmente tem motivado a criação de várias estratégias organizacionais. Assinale abaixo a alternativa correta em relação a algumas teorias sobre motivação. A opção correta é que a teoria de necessidade de McLeish enfoca 3 necessidades: realização, poder e afiliação. Ok, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, vamos lá, curta o vídeo, comente se você quiser, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos psicólogos, inscreva-se no canal e, se você já é inscrito, lembre de ativar as notificações, assim você fica sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo, ok? A gente se vê então amanhã, até mais, tchau, tchau!